Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo para o canal e hoje eu consegui convencer o meu marido a estar aqui com vocês. O assunto de hoje tá super legal e vai ser o quê? Como ser aprovado de primeira no visto de turista para os Estados Unidos. Nós aqui vamos compartilhar como foi a nossa experiência, porque quem sabe isso consiga ajudar você que está planejando uma viagem para os Estados Unidos e talvez esteja com medo de tirar o visto. Se você já gosta desse tema, se você está super interessado nos assuntos que estamos trazendo aqui no canal, se inscreva aí no canal. E se você gostar desse vídeo, dê o seu like e comenta aqui embaixo que vai ajudar muita gente. Vamos lá? Vamos! Nós dividimos esse assunto em 5 passos. E o primeiro passo é sonhar. Gente, parece besta, mas é um passo super importante, porque tudo começa no pensamento, tudo começa com um sonho. E nós tínhamos esse sonho de ir para os Estados Unidos desde criança, só que esse sonho ele ficou ali guardado, sabe, lá no fundo do coração. E depois que a gente casou, no mesmo ano, uns meses depois de casado, esse sonho assim ressurgiu. E no final do ano de 2021, nós voltamos a sonhar e a ver vários vídeos sobre viagem para os Estados Unidos. Então isso alimentou ainda mais aquele desejo que a gente tinha há muitos anos de viajar para os Estados Unidos. E graças a Deus, 2 anos depois a gente conseguiu realizar esse sonho. Então não subestime esse primeiro passo. O passo número 2 é tirar o passaporte. Então, como no passo número 1 também parece muito simples isso, mas não subestime, porque você às vezes está sonhando em ir para os Estados Unidos, mas às vezes não tem o passaporte. Então você precisa tirar o passaporte o quanto antes, porque o quanto antes você tirar, agilizar essas coisas básicas, mais cedo você vai concretizar o seu sonho. Então, para tirar o passaporte, você vai no site da Polícia Federal. A gente vai deixar no link aqui na descrição, onde vai te jogar direto no lugar para você preencher os seus documentos. Lá você vai preencher lá seu nome completo, RG, CPF, data de nascimento, e eles vão emitir um boleto para você pagar. Esse boleto você paga e eles vão te fornecer uma data para você comparecer na Polícia Federal, para você colher a foto, tirar a sua foto e colher as suas digitais, todas as digitais das mãos. E confirmar se é você mesmo que está tirando o passaporte. Depois que você fizer isso, eles vão te dar uma nova data, que é para você ir lá somente retirar o passaporte. Não foi um passo demorado pra gente, demorou acho que 15 dias, 20 dias no máximo. É bem simples, não tem nada de nervosismo, não tem nada de entrevista nessa parte. E é um passo importante para você que quer viajar internacionalmente. Passo número 3, assessoria. Esse passo ele é opcional. Você pode tirar o visto por conta própria, mas nós resolvemos contratar uma assessoria para termos um pouco mais de segurança durante o processo. Eu conversei com uma pessoa que já tinha tirado o visto com essa assessora, já tinha tido sucesso. E aí nós resolvemos contratar essa pessoa que eu vou deixar o contato dela aí também na descrição. Nós pagamos R$300 por pessoa. E pelo trabalho que ela teve com a gente, eu achei um valor super justo, tá? E quais são as primeiras informações que você precisa passar para essa assessora? Todos os seus dados básicos, se você tem imóvel, carro no seu nome, no que você é formado, com que você trabalha, todas essas coisas que ela vai montar para você o DS-160. O DS-160 é um documento que você precisa preencher e ele vai direto para o consulado. Esse documento vai ficar lá durante a entrevista e é importante que ele seja muito bem preenchido, certo? Certo. Nesse passo da assessoria a gente resolveu contratar ela também, porque ela tem experiência. Então, se é uma pessoa que já tem experiência, ela pode nos ajudar para evitar erros. Um erro que com certeza a gente teria cometido no preenchimento da DS-160. É muita informação, você tem que passar com o mais claro possível, porque é com base no DS-160 que o cônsul vai te fazer as perguntas. Se você colocou uma coisa que você não sabe explicar no DS-160, o cônsul vai te perguntar e você vai se complicar. Uma coisa que ficou claro que foi muito bom a gente ter essa assessoria foi o lugar para onde a gente iria viajar. O nosso sonho no início era viajar para Nova York.
De cara a gente falou que para ela que a gente queria ir para Nova York, ela falou: é melhor vocês colocarem em outro lugar, porque Nova York é muito caro, porque vocês podem não ter dinheiro para se manter os 10 dias lá, os 15 dias de férias lá, porque é muito caro Nova York. Então ela sugeriu a gente colocar no DS-160 Miami, porque é um lugar mais acessível e que o cônsul poderia entender que é uma viagem que a gente teria como pagar, como custear e não teria problemas. E a gente agradece muito essa dica, porque provavelmente a gente ia cair nesse erro e poderíamos ser reprovados. Outra coisa legal de falar é que ela destaca para vocês quais são os seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? O que pode fazer você ser reprovado ou aprovado. No nosso caso, o ponto negativo seria a nossa idade, porque assim, não somos recém-casados, estamos aqui começando a nossa vida, então é nesse contexto que a gente está trazendo a nossa experiência. Que mais? Que a gente nunca saiu do país, então seria uma questão que ele poderia levantar, por que você nunca foi para um país que não precisa de visto e que o primeiro país é um país que precisa de visto, que você quer ir. O ponto positivo seria que nós somos formados tanto em arquitetura quanto em física e trabalhamos nessa área. Então esse aí é um ponto negativo, ou ponto positivo, que a gente poderia focar nisso. E outra coisa também que é importante falar é que o DS-160 tem que pagar, e você paga em dólar. Eu não lembro agora quanto que tá, mas eu vou colocar aqui o valor dele em dólar. Outra coisa importante nessa assessoria é a data de marcação da entrevista. A gente ouve por aí no YouTube, tá cheio de gente falando que o visto americano para turista demora mais de um ano e meio, até 2 anos para você conseguir marcar a entrevista. Com essa assessoria, como ela já tinha experiência no assunto, ela ficava entrando todo dia para tentar antecipar a nossa entrevista, sempre consultando a gente se a data a gente poderia comparecer no local e sempre procurando as datas mais próximas que a gente tinha disponibilizado para ela. No início, a gente teria que esperar 1 ano para ter nossa entrevista agendada. Com a assessoria, ela entrando lá no site todo dia e vendo para reagendar, a gente conseguiu marcar nossa entrevista em 5 meses. Então uma coisa que era para demorar 12 meses só para marcar a entrevista, só para fazer a entrevista, a gente conseguiu antecipar com a ajuda da assessora. Em 5 meses a gente já fez nossa entrevista. Isso é um ponto muito importante, principalmente para você que está com muita vontade para os Estados Unidos, igual a gente estava. A gente não aguentava mais esperar, a gente queria o mais rápido possível para ontem e ela foi extremamente importante nesse aspecto. Isso mesmo. O 4º passo é treinar para a entrevista. Então, como o nome desse passo já diz, é muito importante você treinar para o dia da entrevista. Por quê? Porque você vai ficar, isso todo mundo fica, você não vai ser o privilegiado que não vai ficar. Você vai ficar nervoso na hora da entrevista, na hora que você entra no consulado, vê aquele mundo de pessoas na sua frente, aqueles cônsul que às vezes parece bravo, você vai ficar nervoso, vai começar a bater o desespero, porque você vai ver gente sendo reprovada, gente sendo aprovada, e isso não pode te afetar. Então, o que a gente fez para não ficar nervoso ao máximo? Ficar nervoso a gente ficou, mas a gente conseguiu diminuir isso treinando as entrevistas. 1 hora, eu era o cônsul, a Natália era entrevistada, então eu fazia perguntas que a consultora, a assessora já tinha passado pra gente, as possíveis perguntas que poderiam surgir. Então a gente treinava todos os dias, até a entrevista a gente treinava 5 minutos, 10 minutos do seu dia lá, pega um horário e treina, entrevista o seu cônjuge se você vai fazer com ele, ou olha na frente do espelho e treina. Então a gente perguntava para onde você vai, quantos dias você vai ficar lá, por que você quer ir lá, qualquer coisa que surgia na sua mente que poderia aparecer na pergunta do cônsul, você treine, porque na hora que aparecer a pergunta na hora real lá, você já vai ter respondido essa pergunta 1 milhão de vezes para você mesmo, ou para o seu cônjuge, ou para o seu parceiro, e isso vai te ajudar. Isso ajudou a gente muito, porque a cônsul perguntava, a gente não dava nem tempo dela terminar, a gente já estava respondendo. Isso mostra confiança e mostra
que você não está mentindo. Porque às vezes ela vai te fazer uma pergunta que você nunca ouviu falar na sua vida, você não treinou isso. Você pode até falar a verdade, mas você pode gaguejar na hora e isso pode passar insegurança para entrevistadora lá, para cônsul, e isso pode afetar a decisão dela. Então a gente treinou muito, a gente treinou até 5 minutos antes de entrar no consulado, a gente estava treinando, ó, se aparecer essa pergunta a gente vai responder assim, se aparecer essa a gente vai responder assado, e isso foi extremamente importante, eu acho que foi o ponto crucial, que nessa hora da entrevista eu já sabia que a gente ia ser aprovado porque a gente respondeu muito bem. Todas as perguntas a gente soube responder, a gente não gaguejou em nenhuma hora, a gente estava nervoso, estava suando a mão, estava batendo mais forte o coração, mas como a gente já tinha treinado, a gente estava preparado para a prova. É isso aí, e esse passo nos leva diretamente para o passo número 5. Passo número 5, o dia da entrevista. Nossa entrevista foi em Brasília por alguns motivos. O primeiro, por ser um local perto de onde a gente mora, e o segundo, por conseguir fazer tudo o que a gente precisava fazer num dia só. Porque se você for tirar em São Paulo, por exemplo, você não consegue fazer num dia só. E pra gente era super importante isso. Nós já reservamos um hotel ali pertinho do primeiro lugar que a gente precisava ir, que era o CASV. O CASV é um local onde você vai tirar a foto que vai ficar no seu visto e você vai coletar as suas digitais, certo? E as informações ali que você vai levar, que você preencheu no seu DS-160. O CASV é um momento assim super tranquilo, tá? Não precisa ficar nervoso, dá tudo certo. E a nossa entrevista depois dessa coleta de informações estava marcada para as 11 horas. Então nós saímos do CASV, fomos pro hotel, pegamos nossas coisas e já fomos pro local da entrevista para não atrasar, porque a gente ficou assim, né, com medo de ter algum imprevisto, mas graças a Deus não teve. O CASV você realmente precisa chegar na hora, porque eles ficam chamando de agendamentos de 30 em 30 minutos, então se você chegar muito atrasado, provavelmente você vai ter dor de cabeça para coletar a foto e as suas digitais. Já na entrevista, no consulado, a gente percebeu que dava para chegar mais cedo do que a gente chegou, porque a gente percebeu que era mais ou menos por ordem de chegada e não por hora de agendamento. É claro que se você agendou para as 11 horas, você não vai chegar às 8 no consulado, que você não vai ser o primeiro a ser atendido, mas se você marcou para as 11, igual no nosso caso, dava para chegar umas 10 e 15 tranquilamente. Então essa é uma dica para vocês. Terminou o caso, pode ir direto pro consulado e já entrar lá, que você vai ser atendido mais rápido. E outra coisa importante, que eu acho que a maioria das pessoas sabem já, é que não pode levar celular no dia da entrevista. Então assim, nós conseguimos alugar um carro nessa viagem e deixamos as coisas dentro do carro. Ali no consulado tem uma área que você pode estacionar o carro. Isso pode ser não muito seguro, mas foi a alternativa que a gente encontrou pra gente e deu certo. Agora, quem vai de Uber tem que pagar um locker ali pra conseguir deixar o seu celular guardadinho. Então, entrando no consulado, a gente se depara com uma multidão de gente sendo entrevistada, muita gente, até quando a gente entrou, tinha um casal uma família sendo reprovada, saiu, eles foram reprovados, a gente já tomou um baque, falou, realmente existe essa possibilidade da gente sair aqui reprovado. A gente foi, apresentou nosso passaporte, a mulher pegou nosso passaporte e a gente foi para sentar nas cadeiras lá que ficam para espera. Ressaltando que a gente foi os últimos. A gente chegou, o consulado estava lotado, a gente saiu, não tinha mais ninguém, literalmente ninguém sentado nas cadeiras. A gente foi, se não me engano, para não ser o último, a gente foi o antepenúltimo. Acho que atrás da gente tinha mais 2 casais, no máximo isso. Isso deixou a gente um pouco mais nervoso do que normal, porque, cara, ser os últimos, a gente pensou, o cônsul deve estar cansado já, ele tá mal-humorado, ele pode reprovar, nem ouvir o que a gente vai falar. Mas, graças a Deus, a gente pegou uma cônsul lá, uma mulher de bem com a vida, ela não estava estressada, ela foi atenciosa com a gente, ela fez as perguntas que a gente já tinha treinado, ela perguntou tudo que a gente já tinha treinado, não tinha nenhuma pergunta que ela fez que a gente nunca tivesse treinado. Então ela perguntou se a gente era casado, se a gente
tinha alguma coisa no nosso nome, como casa, carro, a gente falou que sim. Também ela perguntou qual que era a nossa renda, perguntou por que os Estados Unidos. Lembra que a gente tinha falado que o nosso ponto fraco era ser muito novo e viajar a primeira vez para os Estados Unidos de cara, para um país que precisa de visto? Ela perguntou por quê. E nessa hora eu acho que foi crucial a minha resposta, que a gente falou, é o nosso sonho e a gente se preparou para isso e a gente não queria gastar nosso dinheiro em outro país se o nosso sonho é os Estados Unidos. Eu falei em outras palavras, mas eu dei a entender que era isso. E ela perguntou também, por que agora? Aí o Lúcio respondeu cirurgicamente, porque agora nós temos estabilidade financeira para irmos para os Estados Unidos. Eu achei demais essa resposta que eu não conseguiria dar. E a maioria das perguntas foram direcionadas para o Lúcio, porque quando você vai com família, geralmente é mais uma pessoa que responde pela família. Ela só me perguntou no que eu era formada, quanto tempo eu era formada, na verdade, e com o que eu trabalhava. Eu respondi tranquilamente isso daí. Outra pergunta que a gente achou que foi importante a nossa resposta, nosso treinamento, foi se a gente tinha família nos Estados Unidos ou se a gente já tinha tentado ir para os Estados Unidos. Ela perguntou 2 vezes essa de já ter tentado para os Estados Unidos. Na segunda eu respondi que eu nunca tinha tentado por conta própria, mas meus pais já tinham tentado quando eu era muito pequeno e eles foram negados. Então, responda a verdade. Se seu pai tentou e foi negado, isso não é uma vergonha. É melhor você responder isso do que falar, não, meus pais nunca tentaram, ninguém nunca tentou, eu sou o primeiro da minha família que está tentando isso. Ela vai saber que é mentira. Igual a gente tem um caso, do nosso lado tinha um casal sendo entrevistado, o cara foi mal preparado. Por quê? Porque ele era médico e o cônsul estava suspeitando dessa profissão dele e perguntou, cadê o seu CRM? Na hora que o cônsul perguntou cadê o seu CRM, era para ele ter tirado a carteirinha, é igual o advogado com a OAB, é igual o arquiteto com o CAL. Então o cara falou, não tá aqui comigo, mas se o senhor quiser, você pode abrir a internet aí no seu computador e consultar o meu CRM que vai estar aí. O cônsul falou, não vou consultar não. A gente saiu da nossa entrevista e eles estavam lá, provavelmente ele foi negado. Então, esteja preparado. Depois que a gente respondeu todas as perguntas, a mulher falou com muita paciência que a gente tinha sido aprovados. Na hora, me deu vontade de dar um grito na cara dela e, sei lá, pular na... Daí eu pensei melhor, falei, cara, não vou fazer isso não, porque senão ela vai mudar de ideia, vai negar a gente, o que esses doidos vão fazer no meu país. E a gente saiu e... Só deixa eu falar mais 2 foi coisinhas. Isso. Outra pergunta que ela repetiu 2 vezes, não sei se você falou, foi quantos dias vocês vão ficar nos Estados Unidos? Porque a nossa ideia era ficar 10 dias, foi isso mesmo que a gente fez quando a gente foi. E ela faz esse tipo de pergunta repetidas vezes justamente pra ver se você tá mentindo ou não. Então a gente respondeu a mesma coisa e a mesma coisa que estava no DS-160. Então é bom você pensar em ter essa congruência nas respostas. Outra coisa também, quando ela pedir pra você para coletar as suas digitais ali no momento da entrevista, isso quer dizer que você já foi aprovado. Um momento muito especial. A gente está tremendo na base, mas a baixa pressão, fala assim, putz, passou, a gente foi aprovado de primeira. Então esses foram os 5 passos que nos levaram desde sonhar até tirar o nosso visto para ir para os Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, que a gente vai se esforçar para trazer muito mais conteúdo sobre os Estados Unidos ou sobre outras viagens também. E se você quiser saber como a gente conseguiu se planejar para ir para os Estados Unidos em 6 meses, sem nada de dinheiro guardado, até a nossa viagem, que a gente aproveitou bastante as coisas dos Estados Unidos, deixe nos comentários que a gente vai preparar um conteúdo muito legal, muito explicativo, de passos práticos para como você conseguir tirar do papel o seu sonho, porque agora você já tem o visto e o que você precisa fazer para realizar esse sonho, porque não é uma viagem barata, mas a gente vai procurar mostrar para vocês o que a gente fez e o que deu certo pra gente. Pode ajudar vocês no planejamento de vocês também. É isso, até o próximo. Até mais!